Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser o futuro do esporte depois das eleições. Para o assunto, temos a presença do professor e advogado Martinho Neves Miranda. Martinho, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado, é sempre um prazer estar com você aqui, com o nosso público. Vamos lá e tratar de um tema que é muito interessante para a gente, né? Que mexe na área de esportes. Você que adora esporte, né? Não é de agora, já de muitos e muitos anos, né? Convive no Tribunal da Justiça Desportiva, na CBF, enfim. Você é um apaixonado pelo esporte. Martinho, qual é o teu pensamento em relação ao futuro do esporte no Brasil depois da eleição, pós-eleição? Rui, eu infelizmente não tenho grandes perspectivas, até pela situação financeira que o país atravessa. E me preocupa muito o fato dos candidatos que nós temos aí não terem tratado da questão esportiva com a necessidade que o assunto requer. O que me parece é que o próximo presidente, principalmente no caso do presidente da República e também o próximo governador, tem que repensar em relação aos recursos destinados ao esporte, fixar prioridades. Num cenário em que a gente tem pouca disponibilidade de recursos, é absolutamente impossível você conseguir atacar todas as frentes. Se o governante não definir uma prioridade, uma meta específica, nada vai ser feito. A gente percebe, Martinho, por um exemplo, que recentemente o governo federal tentou cortar da área do esporte e da cultura, mas vou tratar só da área do esporte, mais de 500 milhões de reais. O próprio ministro do esporte, o Leandro Frois, ele se mostrou contrário ao assunto. Teve o apoio de clubes, teve o apoio das confederações, porque era uma verba que já estava sendo destinada para o ano de 2018 e até mesmo já provisionada para o ano de 2019, o que iria dar um impacto muito grande para os clubes brasileiros, sejam os clubes da área de futebol, né, que a gente fala Vasco, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, como os clubes que também têm os seus esportes olímpicos e até clubes sociais. A grita foi geral e isso foi um embate que houve entre clubes, confederações, reuniões em Brasília e tudo mais, apoiando o ministro. Ele conseguiu reverter essa situação. Você imagina cortar mais de 500 milhões de um ministério, né, de uma área que é fundamental para o país? Sim, sem dúvida. Agora, me parece que não basta você ter os recursos, você tem que saber direcioná-los e cobrar algum tipo de resultado, de meta de desempenho. O que a gente observa também, e nós precisamos ser bem francos, Rui, é que há muitas pessoas que vivem parasitariamente de recursos públicos, muitas entidades esportivas, e não oferecem um retorno desejado. Várias federações são permeadas por clientelismo, pessoas que utilizam seus familiares para serem empregados ou serem contratados direto ou indiretamente e não tem uma fiscalização do Estado nesse sentido. Então, me parece que o principal plano de governo que deveria ter um candidato a presidente da República e o próprio governador do Estado é colocar a casa em ordem. Em que nós vamos investir, para quê e quais são as metas e resultados pretendidos para isso. Eu não digo nem resultados esportivos, eu digo resultados da aplicação dos recursos, o que nós estamos atendendo na sociedade. Recentemente, a Folha de São Paulo fez uma matéria dando conta de que os candidatos à presidência da República deixaram o esporte de lado e os planos de governo deles, de cada candidato à presidência da República. A maioria tem propostas consideradas assim vagas ou não apresentaram iniciativas para a área de esporte, Martinho. Na verdade, Rui, o orçamento, as pessoas, o público em geral não sabe, o orçamento de 2019 já está totalmente comprometido. Quer dizer, isso já é feito pelo mandato do presidente anterior. A rigor, o presidente da República ele começa a trabalhar com recursos a partir de 2020. Mas não me parece que ele vá conseguir tirar mais dinheiro, porque não existe. A questão, volta a bater nessa tecla, é como esse dinheiro está sendo empregado. Vou te dar um exemplo. Nós temos a lei de incentivo fiscal ao esporte, que é considerada aí talvez a principal ferramenta de investimento do governo. Você sabe qual é? Eu fui membro da comissão julgadora da lei de incentivo.
80%, 70% dos processos que passavam de iniciativas para serem incentivados pelo Estado brasileiro era através de escolinha de futebol. Quer dizer, tudo bem que nada contra a escolinha de futebol, mas você já tem os clubes de futebol que desenvolvem esse projeto. Perfeito. E por que as pessoas apresentam escolinha? Porque é algo que dá rentabilidade no futuro, com o surgimento de algum craque. Será que é isso que o Brasil precisa pegar, o recurso nosso, para investir em escolinha de futebol? Né? A nossa Constituição, no artigo 217, é clara no sentido de dizer que o administrador público deve destinar recursos prioritariamente para o desporto educacional. Não sou eu nem você que estamos falando isso. Está na Constituição. Na Constituição, exatamente. Mas só que a lei de incentivo fiscal ao esporte, que divide o esporte entre esporte de rendimento, esporte educacional, esporte e lazer, numa vã promessa ao cidadão brasileiro de que vai fazer tudo por todos, diz, olha, quem vier aqui me apresentar um projeto e eu achar legal, eu dou recurso. Aí você tem um interesse num basquetebol para amputados, promover um projeto. É interessante, eu tenho interesse em promover, sei lá, um rally dos sertões. Uhum. E aí todos nós apresentamos propostas e se essas propostas forem aprovadas por preencherem determinados requisitos, todos nós estaremos habilitados a captar no mercado. Mas cada um apresenta um projeto sobre um assunto qualquer e não existe uma diretriz, não existe um objetivo, não existe foco. Né? E aí ficamos com vários projetos espalhados. Vagos, né? Vagos sobre inúmeras áreas, você não tem uma massificação num determinado setor. A questão política, os argumentos de política, ou seja, naquilo que você deve investir, é a definição de prioridades. Não existe essa de vamos fazer tudo em todos os segmentos. Esqueçamos isso, porque não vai ser feito e nunca foi feito. O que mais me chama a atenção, Martinho, e isso os próprios parlamentares que já vieram aqui no Arena Esportiva, eles são taxativos quando dizem que não há uma política de governo na educação, não há na saúde, não há na segurança e não há também na área de esporte. Por que eles dizem isso? Porque quando muda o governo, você muda a tendência na área da saúde, você muda a tendência da área da segurança e na área de esporte também isso acontece. Será por isso que nós fizemos uns Jogos Olímpicos assim, deixamos a desejar dentro de uma quadra, dentro de uma pista, dentro de campo, apesar do Brasil ter conquistado pela primeira vez na sua história uma medalha de ouro no futebol, mas isso é uma modalidade, e as outras modalidades? O dinheiro que foi gasto na construção de parques esportivos que estão ociosos, será que essa era a prioridade? Será que era melhor você aplicar esses recursos e, por exemplo, investir em outras áreas? E falo em outras áreas em geral. Você tem um museu nacional recentemente destruído por um incêndio. Será que era relevante a gente fazer uma reforma do Maracanã para descaracterizar totalmente o Maracanã? Que é um patrimônio. Era, no caso, né? Deixou de ser. Deixou de ser, né? Deixou de ser. É verdade. Né? Então a questão é a definição da prioridade e fundamental. É necessário que o próximo presidente dialogue com a sociedade. A sociedade, a gente volta lá nos tempos da Grécia Antiga, eram assim que eram definidas as prioridades na Ágora, quer dizer, com a conversa dos representantes com os representados nos caminhos adequados para definir, olha, nós temos isso de recursos, onde é que vocês querem que nós apliquemos? Né? Que aí você tem uma definição entre quem governa, né, quem tem o poder na mão, sim, mas em contrapartida você também pode trocar uma ideia com aqueles interessados no assunto. No caso aqui a gente está tratando da área de esporte, dos desportistas, dos dirigentes, da base formadora de um país, porque o esporte ajuda a formar pessoas num país. Muito bem colocado, Rui. Só para você ter uma ideia, 90% das escolas brasileiras não possuem uma quadra. Já foi dito aqui, inclusive, todos os deputados que vêm aqui. Uma quadra, exatamente. Eu não estou falando nem um complexo esportivo, uma quadra. Quando você falou dessa questão da formação, e a Constituição já diz, no artigo 217, a destinação prioritária de recursos para o desporto educacional, a formação, o esporte, ele é fundamentalmente ligado num procedimento como coadjuvante no processo de aprendizado de uma pessoa.
Então, o que o governante deveria prioritariamente fazer era investir na massificação do desporto educacional. Isso é fundamental, porque a formação de novos atletas, você contribui para o aprimoramento da personalidade, o culto a valores como disciplina, fair play, ética. Então, o respeito ao adversário. Respeito ao adversário. Não é verdade? Né? Será que isso é menos importante do que construir arenas esportivas que estão ociosas? Vai lá em Natal para você ver a Arena do Recife, a Arena do Pantanal. Sim. Manaus. O estádio Mané Garrincha em Brasília, que foi chamado de Estádio Nacional, que eu nunca chamei, porque o estádio é o estádio Mané Garrincha. É verdade. Em homenagem ao grande craque que tivemos no Brasil. A quem fez alguma coisa pelo nosso país de fato. Como desportista, né? Como jogador de futebol, o Garrincha. Isso que você falou é fundamental, Martinho, e a gente não vê, e os próprios parlamentares que já vieram aqui não veem essa sequência em vários segmentos da sociedade. A gente pode citar um exemplo da Rafaela Silva no judô. Uma menina humilde, que veio ali da Cidade de Deus, mas que teve o seu nome tão propalado, tão divulgado durante a Olimpíada no judô. Você ouve falar da Rafaela Silva? Ninguém fala. Você não ouve mais falar da Rafaela Silva? Esse é que é o problema. Quer dizer... E de outros nomes, o Martinho, que estão esquecidos. E a Olimpíada terminou agora, 2 anos atrás. Investir nesse segmento não dá voto. Esse é que é o problema. Assim como saneamento básico, educação de base, o político, o governante, enfim, ele vai ter muito maior visibilidade se tirar foto lá do Neymar. Né? Se ele for lá... Hoje eu não sei. Talvez. É por causa da Copa, talvez eu não tenha tanto. Talvez, né? Não. Mas ele vai lá, está interessado, talvez, em aparecer na fundação do Ronaldinho Gaúcho, do Zico, porque isso dá visibilidade. Agora, fazer o dever de casa, quer dizer, fazer o básico, fundamental, que é incentivo ao esportista jovem, e eu não falo de profissionalização, eu não estou falando em formação de atleta, estou falando em formação da personalidade. Sim, eu diria para você, antigo primário, que é o ensino fundamental, né? Depois o ensino médio, antigo ginásio, e o 2º grau, você não tem, conforme você disse, a gente não tem quadras. Não temos locais para que a prática da educação física seja realizada. Agora, no dia 1º, nós tivemos 20 anos da Lei do Profissional de Educação Física, comemorado, e uma vitória desses profissionais. Mas a gente vê que nas escolas públicas, municipais e estaduais, pouquíssimas têm equipamentos. Pois é. Então, por que não o próximo governante, né, tem uma campanha, qual o Brasil que você quer para o futuro? Isso. Qual o Brasil que você quer para o futuro esportivo? O que eu quero é que, pelo menos, cada escola tenha um acesso à prática desportiva. Se o próximo presidente, o próximo governador fizer isso, pelo menos em 50% das escolas, usar todos os recursos nisso já é um caminho, já é uma diretriz. Não dá para dizer que eu vou patrocinar o Campeonato Mundial de Futebol, que eu vou fazer Jogos Olímpicos. Será que isso é tão... Não estou retirando a importância, mas será que é isso que nós estamos precisando? Não, a gente não precisa disso, não. Já a gente vai voltar na segunda parte do Arena Esportiva tratando do assunto. Qual a definição que vai acontecer com o esporte no Brasil depois das eleições? Já a gente volta no Arena Esportiva com o professor Martinho Neves Miranda. Já. Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando do assunto. Qual o futuro para o esporte do Brasil depois das eleições? E temos a presença em nosso estúdio do professor e advogado Martinho Neves Miranda. Martinho, terminamos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Já temos aí mais de 2 anos que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos terminaram aqui no Rio de Janeiro. O legado está aí pra gente, né? Boulevard Olímpico. Você pode passear por ali, piso quebrado, né, maltratado, falta de conservação e por aí vai. Mas vamos falar propriamente do esporte, ou seja, dos equipamentos que foram utilizados. No Parque Olímpico, eu já trouxe inclusive aqui o presidente da Aglo, que trata da administração ali do Parque Olímpico e tem feito muitas coisas ali na medida do possível, mas há que se ter, o que ele sempre disse, interesse de uma confederação e o interesse de uma federação, porque as portas estão abertas, mas ainda
os equipamentos, as quadras são pouco utilizadas, Martim. Esse é que é o problema, né, Rui? É isso que eu falei anteriormente no outro bloco. Não adianta você repassar os recursos, não adianta você oferecer a arena esportiva se você também não tem das entidades esportivas esse comprometimento. Né? Uma ideia interessante para o próximo governante é, olha, eu vou repassar um recurso para a Federação XPTO se ela aplicar esses recursos na utilização do Parque Olímpico, na manutenção do Parque Olímpico. Porque aquilo é caro. É caro. Né? Não dá, você repassar o recurso e aí a confederação vai e reserva um hotel numa cidade chique para fazer um treinamento, para fazer uma preparação para uma competição. Não dá para fazer isso. Você quer ver um exemplo? A pista de atletismo que o Engenhão tem é uma pista de primeira. Nós não temos mais aqui ao lado do Maracanã a nossa pista de atletismo. Lamentavelmente. O Cério de Barros. Que quase virou um estacionamento. Né? Eu já não sei mais ali o que é aquilo. Virou depósito de lixo, triste, estacionamento, triste, moradia de cracudos e tudo mais. Mas tudo bem, tá lá, não se faz nada. Mas o Engenhão tem a pista de atletismo, que foi dinheiro nosso, do povo, dinheiro público na reforma. E a pista não é utilizada, Martinho. Aí é que falta essa relação entre federações e Estado, em que você, mais uma vez, volta a bater nesse assunto. O que está sendo conversado entre o governo brasileiro e as federações esportivas para a utilização dos parques esportivos, né? Martim, eu sinto, como pessoa ligada ao esporte há 37 anos, que é aquilo que eu tenho de profissão, uma falta de interesse muito dos dirigentes. Porque a culpa, eu não vou colocar só nos homens públicos. A culpa também está no dirigente de qualquer confederação ou federação. Por quê? Porque ele tem que demonstrar interesse em querer utilizar aquele equipamento. O equipamento está aí para ser utilizado. E não é para ser degradado, conforme muitos equipamentos estão. Você quer ver um exemplo? As árvores que foram plantadas pelos atletas, não teve aquele negócio das árvores? Tão bonitinho recentemente. Os nossos colegas de TV fizeram uma matéria sobre as árvores, que eram pequenininhas, eram mudas. Elas já estão grandes. E o responsável onde estão as árvores, que deveriam ter sido levadas para o plantio, elas já estão grandes. O custo para você levar quando ela era uma mudinha é um. O custo para você levar quando ela já cresceu é outro. Só que elas não foram nem levadas quando era mudinha, pouquinhas, e nem agora quando já estão grandes. O que se vai fazer disso tudo e o principal, qual vai ser o destino dado a todas essas instalações? Aí é que falta um programa de governo. Exatamente. Você quer ver outra coisa? E que isso foi muito debatido aqui na época pré-Olimpíada e pré-Jogos Paralímpicos? A poluição da Baía de Guanabara. Existia uma meta que era 80%, o que eu achei muito. Sim. E nem 50% foi feito para a despoluição da Baía de Guanabara. Eu trouxe aqui o oceanógrafo David Zee, pelo menos 2 vezes. Ele explicou como deveriam ser feitas a despoluição, principalmente com as UTRs, que são as unidades de tratamentos de rios, porque não adianta você despoluir a Baía de Guanabara, lá o centro, só para o telespectador entender, onde passam as barcas, onde tem a gente. Não, ali não adianta. Você tem que despoluir os rios, os afluentes, aqueles rios que desembocam na Baía de Guanabara, fazer um tratamento através das UTRs, Unidade de Tratamento de Rios. E isso não foi feito a contento, porque por si só, com este tratamento, a própria Baía de Guanabara, o próprio ecossistema, vai ajudar na despoluição da Baía. É complicado, né? E eu, inclusive, estou esperando até hoje aquele trem-bala para São Paulo para poder... Bala tem muita perdida, lamentavelmente, né? Mas o trem-bala que sairia de Campinas e para o Rio... né? Você lembra disso? Lembro disso. Agora, qual é o comprometimento e qual é a responsabilização de quem prometeu isso?
Isso também é outro jogo. Rui, eu acho que é fundamental também o seguinte, a responsabilidade também é nossa enquanto sociedade, porque nós reclamamos sempre do fato consumado, mas quais são os órgãos da sociedade civil que comparecem e batem as portas do governante para cobrar responsabilidades? A coisa que o político mais tem medo é do povo. Paradoxalmente, ele depende do povo para ser eleito, mas ele tem medo do povo. A gente viu essas manifestações de 2013, algum efeito surtiram, por quê? Porque tira o político, tira o governante da sua zona de conforto. Então, o que nós, enquanto sociedade civil organizada, que em última análise somos os verdadeiros patrões dos que estão no poder, o que nós estamos fazendo também em relação a isso? O que nós estamos cobrando? Né? Eu respeito muito, por exemplo, o povo argentino. O povo argentino não deixa nada sair barato. Talvez lá a corrupção não seja nem maior nem menor do que aqui, mas o governante lá ele fica incomodado. É panelaço, são as pessoas que vão às ruas. Não se fala, não está se tratando de violência, está se tratando de cobrança, de pressão, de questionamento. Né? E há um outro aspecto também que eu citei, até você concordou, que nós não temos dirigentes exemplares. Não. Vou te dar 2 exemplos. José Maria Marinho, que foi presidente da CBF, está preso nos Estados Unidos, vai cumprir uma sentença de 4 anos. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, também foi preso, mas agora está em casa. E largou o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Há quantos anos esses nomes você já ouve no esporte? O Marinho foi presidente da Federação Paulista de Futebol, foi membro da Confederação Sul-Americana, foi presidente da CBF quando o Ricardo Teixeira renunciou, foi presidente do comitê organizador da Copa do Mundo 2014. E aí? Mas você sabe que o Nussmann é a mesma coisa. Isso, no fundo, é uma questão jurídica. Porque o debate é o seguinte: quando as entidades esportivas querem recursos públicos, elas dizem que o esporte é assunto de interesse público. Mas quando o Estado, de alguma maneira, se aproxima para fiscalizá-las, elas dizem, não, isso aqui é o interesse privado, é autonomia. É entidade de direito privado? De direito privado. Eles adoram falar. Né? Ora bolas, é como se fosse meio público, meio privado. Existe mulher meio grávida? Não existe. Quer dizer, o interesse é evidentemente público. Se não fosse, nós não estaríamos aqui num programa de TV de um canal público, legislativo e estatal, e não existiria, por exemplo, uma previsão na Lei Pelé, Lei 9.615, para quem não sabe, que é a Lei Geral de Esportes no Brasil, que diz expressamente que a organização esportiva brasileira integra o patrimônio cultural brasileiro. O que significa isso? O que acontece numa confederação desportiva, de futebol, de voleibol, num clube de futebol, não interessa apenas e tão somente aos associados e aos integrantes daquele universo associativo. Interessa à sociedade como um todo. Porque a decretação da falência de um Flamengo, de um Vasco, o fim de uma entidade esportiva não tem uma repercussão única e tão somente aos seus torcedores ou aos seus associados. É importante para o país. Sim. Então, ou o assunto é de interesse público ou não é. Quando interessa, ele não é. Quando não interessa, ele não é. Exatamente. Quando interessa, ele que é para buscar o recurso público. Para buscar o recurso. Quer dizer, eu busco recurso, mas não presto contas. E isso passa pelo seguinte: todos esses dirigentes que você citou passaram incólumes sem nenhum tipo de controle estatal. Eu não estou querendo uma intervenção do Estado no esporte, mas alguma coisa precisa ser feita. Mas precisa ser fiscalizado, você concorda? Precisa ser fiscalizado. Se o assunto é de interesse público, se os recursos públicos são investidos e não são poucos... Né? O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, foi muito inteligente. Logo que ele assumiu, ele abriu mão daquele teste da loteria esportiva anual que a CBF tinha direito e que o COB recebe até hoje. Já o COB não. O COB continuou recebendo recursos públicos, inclusive recursos de patrocínio, de empresas estatais e até confederações, como a CBDA, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que também teve o seu presidente afastado, Guaraci Nunes, preso e depois foi afastado de vez, cujos correios eram
o grande patrocinador da CBDA. Mas o Ricardo abriu mão de recurso público. Ah, uma CBF não pode ter recurso público. Para quê? Ela não quer. Ela tem que viver com dinheiro próprio. Inteligentemente, tudo bem, ele foi ao mercado, conseguiu os patrocínios. Mas a ideia não era deixar de receber o recurso público por deixar. Era para que o Tribunal de Contas não fiscalizasse a Confederação Brasileira de Futebol. Já o COB não tem como fazer isso, porque recebe dotação orçamentária e até mesmo recebe verba para fazer as suas... Como recebeu aqui o comitê organizador, que deu um beiço em várias empresas, isso é notório, né? Mas recebe dinheiro público. Mas aí veio aquilo que você explicou agora. Quando há o interesse, a entidade... Não, ela é pública. É pública. Quando não há um interesse, ela é privada. E também dá um erro de avaliação. A gente está com um problema sério, porque o Profut, por exemplo, está suspenso no Supremo Tribunal Federal, que era uma iniciativa salutar. Está suspensa a sua exigibilidade por força de uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não sabia, em que se discute essa questão da autonomia das entidades esportivas que estaria sendo violada por força desse... Artigo 217 da Constituição? Exatamente, por força do Profut. E aí a gente entra numa discussão e que o nascedouro disso tudo é jurídico, como a gente está podendo ver, que não me parece que seja necessário que você receba recursos públicos para ser fiscalizado. A sua atividade em si já tem natureza pública, principalmente pelo seguinte questão, Rui. Essas entidades desportivas, elas atuam em regime de monopólio. Então, você conhece alguma entidade nacional que atue no futebol que não seja a Confederação Brasileira de Futebol? Não. Então, há um monopólio não de direito, mas de fato. Em todas as atividades em que existe monopólio, é absolutamente fundamental a presença do Estado para não deixar que ocorram abusos. Com certeza. Bem, estamos chegando ao final do Arena Esportiva. Nosso tema foi o futuro do esporte no Brasil depois das eleições. Eu quero agradecer a sua presença, Martinho. Obrigado. Você como advogado, professor, que mais uma vez veio aqui no nosso estúdio da TV Alerj participar do Arena. Obrigado. Sempre quando convocado, virei com o maior prazer. Tá certo. Muito obrigado.